Moscou acabou de pegar fogo. A capital russa já sofreu ataques de drones antes, mas nada se compara a isso. Nas primeiras horas do dia 18 de agosto, centenas de veículos aéreos não tripulados ucranianos cobriram o céu acima da cidade. E embora alguns tenham sido abatidos, muitos outros conseguiram atingir seus alvos pretendidos, causando milhões, se não bilhões de dólares em danos nesse processo. A guerra chegou de verdade para os russos e, enquanto os moradores de Moscou assistem sua cidade queimar, seu suposto líder autoritário, Vladimir Putin, está batendo em retirada. A enorme ofensiva começou no final do dia 17 de agosto com cerca de 637 drones ucranianos decolando de locais estratégicos dentro da Ucrânia, iniciando a jornada relativamente longa sobre os territórios ocupados, atravessando a fronteira internacional e passando pelo espaço aéreo inimigo para alcançar a região de Moscou, que está situada a cerca de 450 quilômetros da Ucrânia. No passado, uma jornada dessas não teria sido possível. A vasta rede de defesas aéreas da Rússia, incluindo equipes móveis de tiro, baterias de mísseis e estações de radar, teria sido capaz de identificar os drones que se aproximavam e eliminar a maioria, se não todos eles, bem antes de chegarem à região da capital. De fato, Moscou foi considerada por anos uma das cidades mais bem protegidas do planeta, com anéis completos de defesa erguidos ao redor da cidade para garantir que nada entrasse. Sem mísseis, sem aeronaves, sem drones. Era vital para o presidente russo Vladimir Putin manter a capital do seu país segura. Isso ajudava a preservar sua reputação como um líder forte e capaz. E também garantia que os milhões de pessoas que chamavam Moscou de lá, incluindo muitos dos moradores mais ricos do país, eram livres para seguir com suas vidas, aproveitando o rico patrimônio da cidade e seus pontos culturais mundialmente famosos, intocados pelos horrores da guerra. E assim, durante os primeiros anos da guerra, a Ucrânia fez algumas investidas em direção a Moscou, enviando pequenos grupos de drones em direção à capital. De vez em quando, mas nunca causando muito impacto, já que a maioria de seus VANTs era inevitavelmente abatida pelas defesas do inimigo, e mesmo aqueles que conseguiam passar simplesmente não tinham o poder de fogo necessário para causar danos duradouros. Em 2026, no entanto, o cenário mudou drasticamente. Não só as forças de linha de frente da Rússia estão estagnadas, mas o exército de drones da Ucrânia ficou muito maior, melhor e mais capaz do que nunca, passando a permitir ataques sérios e em grande escala contra a capital russa. Vimos isso em 18 de junho, quando a Ucrânia lançou sua maior ofensiva de drones já registrada contra Moscou. Várias centenas de drones entraram no espaço aéreo da região da capital naquela noite, com autoridades russas relatando que quase 200 foram abatidos. Alguns, no entanto, atingiram seus alvos, incluindo a enorme refinaria de petróleo de Moscou, localizada a apenas 15 quilômetros do próprio Kremlin, e isso levou ao fechamento efetivo de grandes partes da cidade. Todos os principais aeroportos de Moscou tiveram voos cancelados, por exemplo. E enquanto alguns moradores assistiam horrorizados enquanto chamas e fumaça tomavam conta do céu, outros optaram por fugir completamente da área, buscando refúgio em regiões rurais, por medo de que novos ataques inevitavelmente ocorressem nas semanas e meses seguintes. Eles estavam certos. O ataque de 18 de junho foi apenas o começo de uma grande ofensiva ucraniana contra a capital russa, e o ataque de 17 de agosto fez o ataque inicial parecer brincadeira de criança. Cobrindo centenas de quilômetros de terreno, o enxame de mais de 600 drones ucranianos evitou facilmente os radares e defesas aéreas russas voando próximo ao solo e seguindo trajetórias cuidadosamente calculadas ao redor dos sistemas de mísseis do inimigo. Algumas horas após a decolagem, eles já estavam se aproximando da região da capital, com as defesas aéreas de Moscou finalmente começando a se ativar. É muito provável que drones chamariz ou falsos tenham liderado o ataque. Essa é uma tática comum usada pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, que permite sobrecarregar as defesas aéreas da Rússia e forçá-las a desperdiçar mísseis e outras munições antes que os verdadeiros drones de ataque comecem a entrar na área. Então, por volta das 2h30 no horário de Kiev, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, começou a relatar que drones estavam voando em direção a Moscou, mas estavam sendo abatidos. Sergei Sobyanin tem um histórico comprovado de distorcer a verdade para se adequar à sua narrativa e frequentemente formula suas declarações para fazer parecer que a Rússia está no controle de toda a situação o tempo todo. Ele raramente reconhece ataques bem-sucedidos da Ucrânia e frequentemente minimiza a quantidade de danos causados pelas forças de Kiev, enquanto exagera a eficiência das defesas da capital. Talvez este tenha sido mais um exemplo disso. Ou talvez ele realmente acreditasse que o ataque estava sendo contido e que os anéis de proteção de Moscou seriam suficientes para evitar qualquer dano ou perda grave. Se for esse o caso, ele estava completamente enganado. Porque esse ataque não era como os anteriores, e Sobyanin estava prestes a aprender isso da pior maneira possível. À medida que a noite avançava, os drones ucranianos simplesmente continuavam vindo. E a cada hora que passava, o prefeito era obrigado a voltar às suas redes sociais para emitir atualizações e informar o público sobre o que estava acontecendo. Às 3h30 da manhã,
Por exemplo, ele informou que mais 40 drones haviam sido abatidos enquanto se dirigiam a Moscou. Às 4h da manhã, ele relatou mais 23 drones abatidos. Nesse momento, todos os 4 principais aeroportos da cidade, Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovsky e Vnukovo, haviam sido fechados pela Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia. A agência de notícias russa TASS também informou que pelo menos 8 voos não conseguiram pousar na região de Moscou devido às restrições de segurança. Os moradores foram tirados da cama ao som das sirenes de ataque aéreo, alertas nos celulares e o zumbido cada vez mais familiar dos ventos ucranianos no céu acima deles. Muitos correram para as janelas, pegando os celulares nas mãos para filmar a cena enquanto as defesas aéreas disparavam para o alto e destroços de drones caíam do céu. Vários vídeos mostram as ruas da cidade mergulhando em pânico e caos, enquanto Moscou teve apenas uma pequena amostra do tipo de horror que se abateu sobre Kiev e outras cidades e vilarejos ucranianos desde 2022. E quando o sol estava nascendo na manhã seguinte, Sobyanin foi obrigado a informar que aquele tinha sido um dos maiores ataques de drones que a capital já havia suportado. Entre a noite de ontem e as 5 da manhã de hoje, 620 Vans estavam voando em direção a Moscou ou ao Oblast de Moscou, incluindo 180 drones destruídos no Oblast de Moscou. Os serviços de emergência estão trabalhando nos locais onde os destroços caíram. Alguns desses locais incluíam prédios residenciais e um pavilhão comercial em Kolomna, além de um cartório e uma loja de varejo. A rede elétrica local também foi fortemente afetada, com uma empresa de energia relatando que muitas subestações de transformadores foram desativadas ao longo da noite, deixando inúmeros clientes sem energia em 2 distritos urbanos de Moscou. A Ucrânia não mirou especificamente nesses locais. Diferente da Rússia, ela não usa seus drones para bombardear casas de pessoas, hospitais ou locais semelhantes. Em vez disso, esses locais foram danificados quando as defesas da Rússia derrubaram os drones do ar, porque, uma vez que um drone é desativado, não há nada que o operador ucraniano possa fazer para impedir que ele caia descontrolado do céu e colida com o que estiver em seu caminho naquele momento. Isso não impediu pessoas como Sobyanin e o governador regional de Moscou, Andrei Vorobyov, de tentarem retratar o ataque como um golpe maligno e impiedoso contra a população civil da cidade. Na realidade, os drones da Ucrânia tinham um alvo muito específico em mente na noite de 17 de agosto, e mesmo que uma parte do enxame tenha sido interceptada no caminho, alguns drones conseguiram chegar ao seu destino, um depósito da Wildberries, situado perto do Parque Atland, no distrito de Bogorodsky, localizado na extremidade leste da região da capital. Foi apenas o mais recente de uma série de ataques contra a Wildberries, a chamada Amazon russa. Esses ataques causaram efeitos devastadores para a empresa e consequências em cadeia para as forças armadas russas e a economia russa. Antes de entrarmos nos detalhes de tudo isso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no programa de análise militar. Nós explicamos tudo assim toda semana. Para contextualizar, a Wildberries é a maior varejista online da Rússia. Mais da metade de todas as vendas online acontecem na plataforma, com milhões de russos dependendo da Wildberries para todo tipo de itens essenciais do dia a dia, eletrônicos, fast fashion e muito mais. Ela foi fundada em 2004 e gera bilhões de dólares em receita todos os anos. À primeira vista, a empresa não parece ser um inimigo óbvio para os militares ucranianos. Mas quando analisamos um pouco mais a fundo, fica fácil entender por que a Wildberries se tornou um dos principais alvos de Kiev. Porque essa plataforma não é tão inocente quanto parece à primeira vista. Ela não vende apenas presentes e acessórios baratos. Ela também vende equipamentos militares e produtos de uso duplo que podem ter aplicações tanto civis quanto militares, como drones, uniformes de camuflagem e equipamentos de navegação, para citar apenas alguns exemplos. Como os soldados russos, muitas vezes recebem apenas o suprimento mais básico. Muitos militares recorrem a Wildberries para comprar itens adicionais de que precisam para sobreviver no campo de batalha e realizar ataques contra posições ucranianas. Percebendo isso, a Ucrânia não quis simplesmente ficar de braços cruzados e permitir que o gigante do varejo continuasse reforçando e reabastecendo o exército russo impunemente. E assim, em 18 de julho, as forças ucranianas de sistemas não tripulados iniciaram o que viria a ser uma série de ataques contra instalações da Wildberries. 2 depósitos foram alvo e destruídos naquela noite, um em Elektrostal e outro em Kotov. Um ataque subsequente em 20 de julho resultou em danos enormes a um centro logístico da Wildberries em Kolodino. E desde então, muitos outros ataques aconteceram, como incêndios intensos e explosões poderosas ocorrendo em depósitos da Wildberries por várias regiões da Rússia. O impacto desses ataques foi enorme. Especialistas estimam que cerca de 2,4 milhões de metros quadrados de depósitos da Wildberries já foram afetados até agora. Isso representa cerca de 43% da capacidade total de depósitos da empresa, que é de aproximadamente 5,6 milhões de metros quadrados. O valor dos produtos destruídos também foi estimado em 14 de agosto em cerca de 445 a 507 bilhões de rublos, o que equivale a 5,24 a 5,96 bilhões de dólares. Como ataque mais recente ao depósito de Moscou,
esse número provavelmente será ainda maior. Na verdade, a Associação de Fornecedores de Produtos para Comércio em Plataformas Eletrônicas, APTEP, uma organização com ampla experiência no tipo de negócio que a Wildberries realiza, coloca a estimativa ainda mais alta, em torno de 600 a 700 bilhões de rublos, ou de 7,06 a 8,24 bilhões de dólares. Acredita-se que a própria empresa tenha sofrido até 2,6 bilhões de dólares em perdas diretas, enquanto milhares de pequenos empresários que dependem dela viram seus estoques e suas empresas serem consumidos pelas chamas como resultado dos ataques da Ucrânia. E enquanto a Wildberries reescreveu às pressas seus documentos de política da empresa para rejeitar qualquer responsabilidade por essas perdas, muitos desses empresários estão descontando sua raiva na empresa e no governo russo e exigindo compensação imediata. No entanto, uma fonte anônima do Kremlin que falou a Reuters revelou que a Rússia simplesmente não tem recursos disponíveis suficientes para compensar todos os vendedores afetados. Com a campanha de ataques contra a Wildberries ainda em andamento, o caos só tende a continuar daqui para frente. Haverá uma onda de falências, disse a fonte. Ninguém tem esse tipo de dinheiro para apoiar os vendedores. Eles acrescentaram que esses ataques deram um golpe sério na economia, e era exatamente nisso que a Ucrânia estava apostando. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou recentemente que 7 dos 10 principais centros logísticos da Wildberries agora foram desativados, e a principal diretoria de inteligência do UR também iniciou uma campanha de guerra cibernética contra a marca varejista. Nos dias 10 e 11 de agosto, os hackers do KUR atacaram a infraestrutura digital da Wildberries, interrompendo os sistemas de pagamento e os serviços ao cliente. O recente ataque em Moscou resultou em um incêndio no depósito da Wildberries em Bogorodsky, que, assim como os outros, normalmente abriga produtos no valor de muitos milhões de dólares, que podem variar desde TVs e tablets até equipamentos militares, livros, roupas e itens domésticos. As autoridades de Moscou foram rápidas em afirmar que os danos à instalação foram mínimos, e enquanto a própria Wildberries emitiu um comunicado dizendo que o local foi evacuado, ninguém se feriu e o incêndio foi rapidamente controlado. Mas a verdade é que esse tipo de declaração não pode ser tomada como verdade absoluta. A Wildberries está em modo de contenção de danos neste momento. Enquanto a empresa enfrenta uma crise que nunca antecipou, então, obviamente, ela vai dizer o que for necessário para evitar que as pessoas entrem ainda mais em pânico do que já estão. O mesmo vale para as autoridades russas como Sobyanin e Vorobyov, que estão sempre desesperados para minimizar o impacto dos ataques da Ucrânia. Na realidade, com tantos drones entrando no espaço aéreo de Moscou, é mais provável que danos sérios tenham sido causados ao armazém, o que pode ter resultado em enormes perdas dos produtos armazenados lá dentro. Mesmo que esse não seja o caso, esse ataque continua servindo como prova de que a Ucrânia pode e vai atacar onde quiser, quando quiser, e que nenhuma das instalações da Wildberries está segura. O simples fato de mais de 600 drones terem conseguido atacar Moscou também é uma acusação contundente de até onde a Rússia caiu. O país, que supostamente tem o segundo exército mais forte do mundo, já não consegue mais defender sua própria capital de uma força opositora que, em teoria, seria muito menor e mais fraca. O pior de tudo isso é que o ataque não foi um caso isolado. Está se tornando uma tendência. Nas últimas semanas e meses, houve vários ataques bem-sucedidos contra a própria capital e cidades, vilarejos e distritos suburbanos ao redor. Parece que os lendários anéis defensivos de Moscou simplesmente não são mais suficientes para manter as pessoas seguras, e é fácil imaginar ataques ainda mais destrutivos e devastadores à sede do governo russo num futuro próximo. Falando do governo russo, muitos moradores de Moscou podem ter perguntado logicamente onde estava o presidente Putin enquanto a cidade queimava. Historicamente, Putin passou a maior parte do seu tempo em Moscou, nos sagrados corredores do Kremlin, onde ele se sente mais seguro. Recentemente, no entanto, isso começou a mudar, à medida que a imagem sólida de homem forte de Putin começa a rachar e desmoronar sob o peso do pânico e da paranoia. Apesar de se apresentar ao mundo por décadas como aquele tipo de líder durão e calejado que não tem medo de nada, Putin tem parecido, nos últimos tempos, muito mais uma figura amedrontada. Cada vez mais receoso de que agentes ucranianos secretos possam tentar algum tipo de atentado contra sua vida, ou que os drones do inimigo possam eventualmente atingir o próprio Kremlin. Como resultado, Putin tem passado cada vez mais tempo cada vez mais longe de Moscou e da Ucrânia. Como relata o Riddle Russia, o presidente russo foi visto nas regiões de Omsk e Irkutsk em julho, por exemplo. No início de agosto, ele estava viajando pela Krai de Krasnoyarsk. De lá, ele seguiu para locais como Baratia, a região de Novosibirsk, e a região de Sakhalina, incluindo as Ilhas Kurilas, um arquipélago extremamente remoto e pouco povoado no extremo oriente russo. Praticamente o mais longe possível da Ucrânia, que Putin pode chegar tecnicamente sem sair dos limites do próprio país. Isso não é normal. Antes da guerra começar, era muito raro ver Putin ir tão longe para o leste. Quando não estava vivendo uma vida de luxo em Moscou, ele passava a maior parte do tempo restante nas regiões ocidentais da Rússia, visitando grandes cidades como São
Petersburgo e aproveitando a opulência de seu palácio presidencial em Valdai. Vale ressaltar, no entanto, que há poucos dias, forças ucranianas conseguiram destruir um dos sistemas de defesa aérea, um S-400 que havia sido instalado para proteger o palácio de Putin, enviando uma mensagem clara ao presidente russo de que sua casa não era mais segura e ampliando sua paranoia, sem dúvida. E assim ele continua sua expedição pelo Extremo Oriente, mesmo enquanto drones caem sobre a capital, com próximas paradas previstas em lugares como Altai e a região de Kemerovo. O que todos esses lugares têm em comum? Eles estão fora do alcance dos drones da Ucrânia. Putin gostaria que o público acreditasse que isso é apenas uma coincidência. Ele ia argumentar aqui, na verdade está passando tanto tempo nas regiões orientais porque precisa angariar apoio para o seu partido governista, o Rússia Unida, antes das eleições para a Duma de Estado em setembro. Na realidade, essa é simplesmente uma desculpa conveniente. Como observa o Riddle Russia, a escolha das regiões provavelmente não é acidental. Drones e mísseis ucranianos não alcançam as cidades da Sibéria, com exceção do ataque a Omsk, e certamente não chegam ao Extremo Oriente. Putin pode, portanto, viajar para lá sem grande preocupação com sua própria segurança. Em resumo, o presidente russo está agindo com medo. Líderes políticos voltariam imediatamente para casa se soubessem de um ataque à capital de seu país. Putin, no entanto, prefere tapar os ouvidos e fingir que nada aconteceu enquanto se esconde nos lugares mais seguros que consegue encontrar. A máscara caiu, o homem forte foi desmascarado. E a paranoia de Putin pode acabar selando seu fim, já que até mesmo seus aliados mais próximos podem se cansar de suas táticas covardes com o tempo. Você pode saber mais sobre os muitos problemas que estão se acumulando na mesa de Putin no Kremlin neste vídeo, que mostra como o presidente russo comandou uma das campanhas militares mais caras da história moderna. Ou então, confira este vídeo para ver como a Ucrânia forçou a Rússia à pior crise desde o colapso da União Soviética. E não se esqueça de se inscrever no programa militar para não perder mais notícias de última hora e reportagens aprofundadas nas próximas semanas. E obrigado por assistir.